Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre esse eclipse lunar que vai acontecer no dia 16 de maio, a 1h05 da madrugada. Gente, eclipse total lunar no signo de Escorpião, no grau 25. Esse eclipse acontece numa lua cheia, aliás, todo eclipse lunar acontece numa lua cheia. Os eclipses são eventos astronômicos, mas eles influenciam muito a astrologia. Então, por isso que a gente fala muito dos eclipses, porque eles enviam uma energia muito profunda de portais que ficam reverberando sobre o planeta Terra durante 6 meses. Então, a gente sempre fica envolto, numa energia eclipsada, que a gente fala. Então, a cada 6 meses tem um eclipse de lua, a cada 6 meses tem um eclipse de sol. Então esses eclipses eles ficam reverberando e mudam conforme chega um próximo eclipse, tá? Para vocês entenderem melhor. Os eclipses lunares acontecem quando a Terra se coloca entre a lua e o sol. Portanto, a lua não recebe a luz solar, então ela não aparece no céu, né? É a sombra do planeta Terra projetada na Lua, e aí a Lua absorve essa sombra do planeta e depois a gente se conecta com essas sombras todas que são enviadas para nós. Por quê? Porque a gente tem que lidar, né, com as coisas que a gente está fazendo aqui também. Então vem as questões kármicas. Lua sempre está ligado a questões kármicas, emocionais. É onde a gente fica, é o nosso receptáculo emocional, é o nosso receptáculo do passado. Por isso que Lua também está ligada a passado e também a questões de família, né, com toda a nossa ancestralidade. A Lua e Saturno estão sempre ligados a essas questões mais kármicas também. Enfim, questões de origem que a gente tem que dar conta, que não adianta, é o tal do fez, tem que, né, a energia foi criada, o evento foi realizado, então a gente tem que lidar com ele, não adianta, não é assim, passou, é o que a gente tem que lidar. Por isso que quando a gente fala do tempo, a gente está falando de Saturno, tem a ver com a cura de coisas do passado. Então Saturno também tem a ver com esse amadurecimento de questões do passado para a gente poder ir para um novo ciclo. Então tá muito ligado esses planetas. Bom, gente, o que a gente está falando agora desse eclipse em especial? Em especial, como a Lua revela o nosso lado feminino, oculto e de grande importância para todos nós, independente se você é homem ou mulher, a gente está falando da energia lunar, da energia Yin, de uma energia que sustenta o planeta, porque todo o planeta está ligado com a duplicidade, energia luz, sombra, feminino e masculino, e não quer dizer sombra numa questão negativa, mas aonde a gente está enraizado, né? As raízes crescem na sombra da terra, lá embaixo, só que sem as raízes a árvore não sobe até o céu. Então não adianta a gente não querer falar de sombra, porque sombra e raiz são importantes para a gente sustentar. Então a Lua está ligada nessa sustentação do nosso poder profundo, que nos coloca em questões que a gente precisa ter que olhar. Então às vezes a gente não quer olhar aquilo que está lá embaixo. Tá tudo bem, eu tô meio manca, né? A minha árvore, eu tô meio que apodrecendo aqui, minhas folhas não tão verde, não dou fruto, não dou flor, mas tá tudo bem, eu tô feliz pra caramba. Então a gente às vezes tem que dar uma olhadinha lá, dar uma remexida, né? Como todo bom jardineiro sabe que às vezes a gente tem que podar, olhar as raízes, ver se não tem água demais, água de menos, né? Então a gente tem que dar uma olhadinha nessas águas aí. Então o eclipse ele faz isso, ele faz a gente dar uma olhadinha no que a gente não quer olhar, não é mesmo? Naquilo que tá muito antigo, naquilo que a gente jogou para debaixo do tapete, naquilo que a gente fingiu que resolveu, né? E como a gente está falando de escorpião, escorpião são águas bem profundas, águas que ficaram cristalizadas e que precisam ser descristalizadas, precisam ser remexidas e transformadas para um desapego. Como a gente está falando do eixo escorpião-touro, Sol está em touro, Lua está em escorpião e a gente tem o nó do norte em touro, junto com o Urano que está lá em touro. Então tudo isso fica mexido neste eclipse em escorpião, né? Então um grande desapego de questões do passado para um salto para o futuro, que é Urano, precisa acontecer. Então a gente vai ter que ser Escorpião, fala da nossa coragem, porque está ligado a Marte e Plutão. Fala da vontade universal, né, de uma vontade espiritual, Plutão, num despertar para a gente sair de coisas bobas, pequenas, para que a gente consiga crescer, evoluir,
acordar, despertar. Tudo isso acontece quando a gente desapega de coisas do passado e que a gente consegue olhar para o futuro, com mais leveza. Então é bem aquele arquétipo da borboleta, né? Que entra lá no casulo e vai fazendo as suas transformações para que ela voe. É mais ou menos o que esse eclipse vai fazer com a gente. Vamos entrar num casulinho, porque a gente está passando por Mercúrio retrógrado bem no meio desse eclipse. A gente está entrando... Plutão está retrógrado no meio desse eclipse, Plutão rege Escorpião, e a gente está falando de Touro, que está nesse processo, e onde Vênus está? Vênus está em Áries, conjunta a Quirón, as nossas dores. Então aquele momento que a gente abraça as nossas dores, entra no casulinho da Terra, olha tudo que tem que olhar, reflete, revê, volta e fala assim, sou outra pessoa, sou uma pessoa melhor, sou uma pessoa sei lá o que, enfim. Então, não adianta a gente querer esconder para debaixo do tapete, porque o eclipse vai mostrar e a gente vai tentar esconder e o eclipse vai trazer de volta. Por quê? Porque Mercúrio está retrógrado e ele vai retrogradar até onde? Até Touro. Quem viu meu vídeo de Mercúrio retrógrado sabe, ele vai sair, ele está retrogradou em Gêmeos, está voltando para Touro, onde acontece esse eclipse e ele vai falar, olha, tá aqui o problema. Mercúrio mostra, ele vai direto na sua conexão mental, espiritual, porque ele se conecta a Urano, ele traz informações para sua pineal, você querendo ou não, você é um ser espiritual, mesmo que você não queira acreditar nisso, mesmo que você finja que não é, vai trazer mágoas, vai trazer feridas, vai enfiar o dedo na ferida ali e vai falar para você, olha, é aqui o problema. Então, este eclipse pode renovar nossas vidas, se nós nos permitirmos a isso, senão a gente vai ficar só abraçado na ferida e sofrendo, agarrado ao nosso processo de vitimismo, eu sou vítima do mundo, eu sou vítima do universo e então eu vou morrer aqui nesta ferida. Então você que sabe, né? A escolha é sempre de cada um, porque o eclipse e todo o universo ele não te obriga a nada. Você pode ficar aí agarrado ao seu passado, às suas feridas e tudo bem. Tá tudo certo. Espero o próximo eclipse e o universo em todo o tempo do mundo ele tá tranquilo. Touro tá falando muito dessa questão do tempo. O tempo é de cada um, então não adianta a gente tentar fazer com que o outro enxergue algo. Olha para dentro de você, porque esse momento é seu e não é para você ficar tentando olhar para ninguém. Ainda que Quirón esteja ativado e a nossa empatia, o nosso amor ao próximo vai ser realinhado, então a gente vai precisar ver sim o outro, então às vezes pelas dores do outro a gente consegue enxergar as nossas próprias, mas é um momento da gente se curar, o curador ferido está ativado e ele não consegue fazer nada pelo outro se não fizer por ele também. Então, a gente precisa ter coragem para transformar o que está ruim, permitindo que as coisas fluam, sem apegos, sem controle, tá? Plutão também segue retrógrado no Capricórnio, como eu falei, então muitas revisões vão ser feitas, vai ter muito tumulto, porque Mercúrio também está retrógrado, então as pessoas podem se tornar impulsivas, violentas, gananciosas, porque nesse momento em que a luz tem que vir à tona, e é um momento sombra, porque a sombra é um momento de transmutação para a luz, não adianta. Toda energia escura precisa ser transmutada. Não tem como jogar fora. Transmutação é colocar luz na substância escura, naquilo que a gente não quer ver, nas nossas sombras, né? E sombra é poder, então olhar para o nosso poder é ver como estamos usando o nosso poder. Estamos manipulando, estamos gananciosos, estamos egoístas, como estamos? Então tudo isso vem à tona nesse eclipse para que a gente consiga, Urano está falando das relações, as relações de amizade, os grupos, senão a gente vai acabar se isolando, vai acabar se perdendo, né, e ficando nesse processo. Então, se a gente consegue olhar para esse processo de uma forma mais positiva, a gente encontra novos amigos, a gente encontra grupos, a gente consegue encontrar pessoas que nos ajudem, né, seja grupos de o que você quiser, mas aí aquele momento que você fala, nossa, encontrei uma galera que tá me ajudando, que tá me mostrando o caminho, que tá fazendo a diferença na minha vida, que tá sendo super bacana pra mim, tô num momento bom. É isso, porque a gente consegue respirar, olhar para os nossos problemas e soltar esses problemas e fazer com que a gente, esses problemas não nos levem para baixo, mas fazer com que esses problemas nos tragam amadurecimento para que a gente consiga subir.
É isso que a gente precisa fazer. E essas novas ideias que podem vir de criatividade, de inovação, de liberdade, que tem tudo a ver com touro, pode fazer a gente progredir e ganhar dinheiro, inclusive, prosperar, né? E prosperar junto, fazer com que o mundo seja um mundo de paz e de amor. Olha que maravilhoso. Só que para isso a gente precisa, nesse dia do eclipse, meditar, soltar um pouco das preocupações. A gente pode se sentir cansado, a gente pode se sentir enjoado, a gente pode sentir dor de cabeça, porque a pineal está sendo mexida, muita informação, muita inspiração. Então recomendo que vocês soltem a tecnologia um pouco, né, rede social, tudo, e fiquem um momentinho recolhidos em si mesmo. Não precisa fazer ritual, não precisa fazer nada, só quietinho ali, ó, com vocês, num momento de intuição, de meditação, de conversa consigo mesmo, para que vocês tenham calma, para que vocês não fiquem irritados, porque Urano vai trazer irritação, a gente vai querer chutar o balde, vai querer fazer coisas no impulso, e fazer coisas no impulso nesse momento eu não recomendo, né? Mas que se a gente conseguir ter calma, a gente vai assumir mais o protagonismo de nossas vidas e o nosso poder pessoal, porque essa Lilith está em Câncer e ela vai também estar muito presente nessa lua, porque quem rege Câncer é lua. Então o eclipse em Escorpião vai trazer essa força lilithiana à tona para que a gente saia de nossas bolhas, para que a gente não assuma mais nenhuma repressão, né? Para que a gente assuma a vida que a gente quer ter e realize os nossos sonhos, porque senão a gente vai estar ainda dentro de uma gaiola de ouro, achando que a vida que a gente tem é a melhor coisa do mundo, quando na verdade não é. A gente pode estar vivendo o sonho que os nossos pais ou alguém quis pra gente, não é o que a gente realmente quer. Então aquele momento de libertação e um pouco de revolta. Então a gente pode ver muitas coisas acontecerem no mundo, grupos políticos, né, um monte de pequenas, grandes revoltas que podem eclodir aí para uma mudança mesmo mental, ideológica no mundo. Por quê? Porque as pessoas estão lutando contra a ganância de poucos, né? Vai ser aquele momento que as pessoas podem perceber que estão sendo controladas, estão sendo manipuladas e começam a chutar o balde mesmo, aí num bom sentido da coisa, se unindo para uma grande mudança de paradigma no planeta. Gente, é um eclipse fantástico. Aguardem os próximos capítulos e ele vai ficar reverberando durante 6 meses. Então, durante 6 meses a gente pode ver muita coisa acontecer de mudança neste ano de 2022. Pessoal, um beijo, ótimo eclipse para todo mundo e até o próximo vídeo.